De volta com o Educador em Entrevista, eu converso agora com o Edgar Madruga, vamos falar um pouquinho do Congresso Pensar Contabilidade. Edgar, gratidão pela participação conosco, boa tarde. Boa tarde. Primeiro, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, falando um pouquinho desse nosso congresso, que eu tenho a honra de ser o coordenador geral. Ele é hoje um congresso online com 50, eu vou lhe dar um número atualizado, 51.350 participantes nesse momento. Vamos numa expectativa até o final, porque ele começou no domingo e vai até sábado, né? É um evento online, que inclusive está à disposição para quem quiser assistir, Luciano, é 100% gratuito. É um evento que tem mais de 300 horas de conhecimento. É só ir no site do evento, está aberto as inscrições ainda, e você consegue até assistir retroativamente as que já passaram. Mas é pensarcontabilidade.com.br. Com todo carinho, assim, é um dos maiores eventos contábeis do Brasil, com questão de hora e questão de participantes. E a gente aborda uma temática, exatamente, acho que o termo mais feliz é pensar a contabilidade, pensar na estratégia sobre todas as óticas. Não é só para o profissional contábil, mas, por exemplo, palestras como a do Rui Shiozawa, presidente do PTW Brasil, em que ele coloca uma frase que eu entendi, quando eu participei junto com ele, muito especial, Luciano. Será que empresas que cuidam dos seus funcionários lidam melhor com a crise? Será que a gente não deve ter o olhar da contabilidade como estratégia, com a carga tributária de 1/3 do nosso faturamento? Será que os empresários nesse mundo tecnológico não deveriam olhar com mais carinho, com o poder que a contabilidade pode transformar de verdade seus negócios? Essa é a temática de pano de fundo, E aí vai, desde estudantes a grandes empresas, desde pequenos escritórios a grandes escritórios participando desse evento. Perfeito. E é justamente importante destacar isso, porque no Brasil, quando você fala de uma maneira corriqueira a respeito de contabilidade, todo mundo pensa em números, Só que a gente tem um entrave gigantesco aí, que é a legislação contábil do Brasil, que é um emaranhado, que muitas vezes você vai querer ficar com os números e deixar a legislação de lado. Olha, Luciano, eu vou te fazer aqui uma afirmação. Se a gente for tentar discutir as causas, eu acho que a gente vai ter que interromper a programação e passar uma tarde inteira divagando. Porque existem uma série de motivos, desde coisas meio óbvias, mas coisas exatamente até culturais. Então, a gente teria que fazer uma visão muito holística. Mas o que eu lhe coloco é que, independente, isso é uma questão minha enquanto professor, sabe, Luciano? Eu sou professor e tenho essa paixão pelo conhecimento. Eu sempre gosto de citar uma coisa. Pelo menos o pau que bate em João bate em Francisco. O que eu quero dizer com isso é que o cenário é idêntico para todos os empresários e para você que está me assistindo. Então, o segredo não está em a gente brigar pelo aquilo que a gente não tem controle, que é esse manicômio tributário, literalmente falando. Mas a gente, como lidar com ele, aí sim é uma capacidade diferencial que a gente pode atingir. É o que eu creio, Luciano, e é o que eu estudo, tenho 23 anos mexendo com esse universo contábil. O que eu posso lhe falar na minha, por favor, na minha humilde opinião, quem sou eu para me arvorar de uma verdade, mas cada vez mais que eu olho para a contabilidade de uma empresa, eu não enxergo números, eu enxergo oportunidades. Por quê? Porque ali está a base para que a gente faça a gestão. O que não se mede, o que não se controla, não se administra. Eu acho que essa é uma essência. E aí, tá bom, eu sou tolo, viu? Eu sei que eu sou suspeito, Luciano? E a você que está aqui nos assistindo, eu te falo, a contabilidade ela é a base para um processo de gestão, de fazer as empresas agirem de forma diferente em cenários adversos. Porque quando a maré está calma, qualquer marinheiro serve, já tem esse ditado antigo aí popular, não é verdade? Exatamente. E no Brasil, maré calma não dura muito tempo, Então, por isso, o profissional de contabilidade tem que ser tem que ter muito afinco aí na profissão e estar sempre se atualizando, porque muda demais, Edgar? Verdade. Olha, você colocou uma ênfase, que eu não tinha nem pensado quando me preparei para estar aqui, com vocês hoje. Mas, na verdade, uma certeza que nós temos no Brasil são cenários adversos, Se a gente pegar historicamente, aí eu tomo ousadia, o meu contato com esse universo contábil, lá se vão 30 anos, Sou cinquentão já, tive a oportunidade até de me vacinar, Luciano, que chique, nesse mundo tão transformado. Mas o que eu posso trazer de uma história de vida vivida, embebida de prática? Qual foi a época que nós tivemos um cenário lindo, de céu azul, tudo brilhando? Não existe. Então, por isso eu reforço muito aquela ideia mesmo, que acho que eu já coloquei aqui. Acho que o maior segredo é como lidamos com o cenário. E isso eu acho que
não é só números, não é só dados, é o poder da ciência da riqueza de transformar informação em conhecimento. Olha, o poder de a gente gerir uma empresa baseada em ciência, né, e não em hipóteses geométricas, né? Eu acredito muito, Luciano, e aí eu falo da minha carreira enquanto professor, enquanto profissional disso, da formação de alunos que a gente teve, né? Eu tenho essa honra de ter coordenado, especialmente eu tenho a área de pós-graduação dos nossos focos, né, desse universo contábil. Lá se vão mais de 10 mil alunos, 60 cidades brasileiras com esse foco. E aí eu posso tomar ousadia. Se eu já tive a honra de rodar esse Brasil inteiro, eu posso fazer uma afirmação. Quem são os empresários de sucesso? Quem é que lida? É quem não ignora o tributário. Não estou falando que essa tem que ser a sua prioridade, pelo amor de Deus. Mas medir o tamanho das besteiras que, se porventura decidimos fazer, faça de forma metrificada, medida. Porque se você vai virar a loteria. E a loteria, alguns dão sorte, mas eu acho que o segredo é gostar da boa sorte. É plantar, estudar, encontrar bons profissionais. E a você, não é você aprender contabilidade, Luciano, quem está aqui nos assistindo, não é essa a minha ambição, mas sim entender que algo que te leva 1/3 do seu faturamento bruto, quer dizer, 1/3 da sua renda, né, isso é em média, né, o PIB, a questão da carga tributária brasileira, isso é uma média, obviamente, tem coisas maiores, tem coisas menores, conforme setorialmente. Como é que a gente ignora algo que, se você tiver um ganho de incremento, estou falando sem sonegação, estou falando de coisa séria, tá, Luciano? Você tem ganhos, incrementos de produtividade, incrementos de lucratividade gigantescos. Eu lhe falo na experiência de quem já viveu bastante isso. Todos aqueles que olham têm ganhos gigantescos porque é muito dinheiro. Eu lhe falo, cuidar de logística, por exemplo, de uma empresa mercantil, era importante, pelo amor de Deus. Mas, meu filho, quando você vacila com o imposto, vem cada porrada. E agora, inclusive, nós estamos com a malha, até estava... a Receita Federal fez um trabalho até muito legal. O que é? Não sei se todo mundo que nos assiste, né, tem essa informação. O fisco hoje tem acesso aos saldos bancários, seja das pessoas físicas, das pessoas jurídicas. Assim, todo mês o banco manda. E por que manda? Porque senão toma multa, né? Então, nossos saldos bancários estão. Aí o pessoal mandou informação do faturamento das empresas, Luciano, sem considerar que o fisco tinha acesso a banco. Tem um mundaréu de empresa passando um suadouro nesse momento do país, né? E é importante, acredito que o profissional contábil, né, das empresas estão a par, e talvez o empresário pode ser que não esteja tão a par, e é importante ir atrás. Mas o que a Receita está fazendo? É o óbvio. Olha que coisa meio, não digo elementar, mas não é óbvio. Você dizer assim, seu saldo bancário tem que bater com a sua contabilidade? Arnaldo perguntando, né? Você disse aí que ele começou e que já está em andamento, mas para as pessoas que ainda querem participar, ainda há tempo? Totalmente. Eu tenho duas coisas que são bem legais. Aí, quer dizer, o evento ele está acontecendo hoje, estamos no 3º dia, ele vai até sábado. E sábado a gente tomou uma decisão exatamente por alguém que tinha perdido uma palestra. Eu chamo o dia de maratonar, então, as palestras do Pensar. Está liberado todas as palestras no sábado, a partir de 00:30 de sábado, até para que você possa maratonar literalmente e a pescar. Nós temos palestra, Luciana, assim como eu falei do Rui Chiozawa, nós temos palestra com a Gisele, que é uma cofundadora do Reclame Aqui. Nós temos uma palestra com o secretário da Receita, o Jonathan, falando exatamente de malhas fiscais. Nós temos o ex-secretário da Receita, o Jorge Rachid, por exemplo, falando de reforma tributária, um homem que foi secretário da Receita Federal durante muito tempo, mais longevo. Fora, aí eu já sou suspeito, né? Os meus professores, e aí nós vamos incluir desde profissionais, sejam advogados, contadores, empresários. Quer dizer, a ênfase é te dar uma visão holística. É por isso o conceito de congresso, né? São 300 horas de conhecimento. Então, a você que está começando e tem a vontade, é gratuito e sem pegadinhas, tá? Eu acho que é importante, eu tenho por princípio de vida isso. Não tem pegadinha. É gratuito do início ao fim, tudo liberado, tá? Tudo mais que a gente pede lá, até um poucozinho de marketing, né, Luciano? Aí faz parte do jogo, né? Marketingzinho, se você me indicar 3 pessoas, eu te dou mais um acesso. Coisas assim que não vai ter também nenhuma, vamos dizer assim, nenhuma pegadinha. É respeito mesmo. Luciano, eu sou professor. Sim. Eu nasci baseado, eu venho de uma família de pai bancário, e eu tive um privilégio na vida de estudar em colégio particular, o privilégio que meus pais conseguiram me dar. Mas o conhecimento transformou minha vida, e é por isso que eu acredito muito no poder do conhecimento. Quando eu falo para um empresário, eu falo para qualquer pessoa. Cara, é a melhor ferramenta de transformação de sua vida é você investir em conhecimento.
E aí eu tomo a ousadia de garantir a qualidade do que a gente está fazendo lá, viu? Me perdoe a prepotência, mas é porque a gente tem fé nisso. Ano passado foram 52 mil participantes, essa é a nossa segunda edição. Eu estou literalmente chegando aos 52 mil, estou faltando um pouquinho. Tenho uma ambição que até sexta-feira chego a 55 mil e quem sabe, né? Deus me permita, com essa entrevista aqui a vocês tão carinhosamente, a gente já bata nesses 55 mil inscritos e eu já faço uma festa só de um foguete. Em que plataforma, Edgar? Como é que as pessoas acessam? Pensarcontabilidade.com.br. É só digitar. Não tem... Lá você clica e aí você faz a inscrição logo na primeira página, assim, bem enfim. Você clicou, fez a inscrição muito simples, e-mail, telefone, tá? Nada de um nome básico, nada demais. E aí já você é direcionado para a plataforma, você recebe um e-mail com a plataforma para ter acesso já liberado à plataforma de transmissão. O link é exclusivo lá pelo e-mail. Perfeito. E é interessante isso, né? Nós falávamos no último bloco a respeito dessas mudanças fiscais, legais que o país passa o tempo todo. Então, se manter atualizado é vital para o profissional, não é? E, sem sombra de dúvida, não dá para escapar disso. E ainda mais porque a gente teve uma aceleração disso com o processo digital. Não é? Isso é você tem ferramentas sendo implantadas a todo momento, por isso manter-se atento e, como você coloca bem, né, com a educação em dia, aí, né, com a preparação em dia, é fundamental para o profissional que quer se manter e, mais do que tudo, né, aquele que quer se desenvolver no mercado. Não é somente no universo contábil, né? A gente pode tomar ousadia aqui, quem sou eu para também lidar com os outros, mas o que acontece? Muita coisa do que a gente fez virou commodity, na verdade. Então, o que hoje é o grande produto, seja para você manter sua empregabilidade enquanto profissional, seja para você manter a sua competitividade enquanto empresa? É vender conhecimento. Não importa. Porque o resto vira commodity. Se eu tenho aquela máquina, antigamente você tinha um acesso, né, Luciano? Difícil de você conseguir ter acesso a uma máquina, porque você podia ter restrições. Hoje, não existe mais barreiras, né? Aquele conceito de cauda longa, né? Do oceano azul, isso na verdade já é indistinto. O que nos resta? O poder do conhecimento como diferencial competitivo, seja na sua vida pessoal, seja na sua vida empresarial. E aí é onde quem está. Veja as empresas que estão ganhando. Elas estão tendo exatamente através do conhecimento diferença. Pode olhar. Tem uma pesquisa que fala, né, que eram as 10 maiores empresas do mundo, né, que valiam. As 10 do mundo eram empresas de manufaturas. E agora as 7 maiores, se eu não me engano, me perdoe, eu vou pedir desculpa, mas o senhor Google, né, Luciano, me ajuda aí, mas isso aí dá. Mas eu sei que a grande maioria é na área de quê? De informação e serviço. Não precisa nem dizer o quão é importante, não somente na área contábil, mas em todas as áreas, a gente investir com isso. Perfeito. E de fato, né, o quanto toda a estrutura se altera, né, no mundo o tempo todo, então ter esse feeling de atuação. E justamente porque quando se pensa o setor contábil, ele conecta com vários outros segmentos, não é? Então, por exemplo, a gente tem aí os programas de políticas culturais, né, que dá incentivo fiscal. Então, a gente tem várias empresas investindo no segmento. O segmento esportivo e social também, né? Então, tudo isso abre um leque de consolidação de marca e do investimento direto, muitas vezes, que o sujeito faz, né, de pegar uma fatia do imposto dele e colocar nesses programas, que ele vê aplicado, diferente aquele que vai lá para o governo federal que você não sabe para onde foi. Por exemplo, também citando a você, que você pode escolher direcionar parte, não estou falando de você gastar, você pega, em vez de você botar o seu imposto de renda, né, para um ato global, vamos dizer assim, lá do caixa do governo, você pode direcionar para uma atividade local. Isso, quer dizer, assim, uma participação ativa, né, eu acredito muito, como eu falei, acho que você foi muito feliz, Luciano, quando você fala do poder da contabilidade no seu sentido maior. Pode ver, a base de uma empresa, na essência, a base que eu digo das informações está na contabilidade. Ou pelo menos deveria, né, estar, né? Aí já vamos entrar na outra discussão. Sem dúvida. Querido, reforço o convite para todos os interessados, né? Pensar Contabilidade, dá um Google em Pensar Contabilidade ou pensarcontabilidade.com, vai chegar lá na página, né? Ter todo o acesso aí, fazer a sua inscrição e também conhecer, né, os outros trabalhos que vocês desenvolvem. Reafirmo o convite e deixo o espaço aqui do programa sempre à disposição, tá certo?
Ô, Luciano, que Deus abençoe a cada um de vocês que me deu a oportunidade. Eu sou suspeito mesmo, conforme eu tenho muito respeito pelo conhecimento. Até estava sem querer vendo aqui o cabelo, o conhecimento que transforma, está atrás de mim, não é isso, entenda, é o meu princípio de vida, é a história da nossa empresa. BSSP, Luciano, significa boa sorte, sabedoria e prosperidade, é o nome dessa instituição, e é mesmo, viu, lá na razão social, porque na verdade, eu sempre digo, só não confundo sorte com boa sorte. Sorte a gente ganha na loteria, boa sorte é acordar de manhã, quando a gente está de mau humor, é fazer as coisas que precisam ser feitas. Estudar, pode falar, estudar, mas, meu irmão, é o que transforma, é o que leva, é o que pavimenta. Então, eu tenho muito a agradecer a cada um de vocês esse espaço, perdoe a minha ênfase no conhecimento, mas é porque o conhecimento transformou a minha vida. Então, como eu não posso dar um relato do poder do conhecimento e vendo o quanto ele transforma a vida das pessoas. A vocês que estão nos assistindo, obrigado, Luciano, pela oportunidade de divulgar o Pensar, mas também deixo uma mensagem final, sabe de quê? De nunca esqueçam do poder do conhecimento. Não importa por que caminho, ele transforma a sua vida.